meio-dia. Com Jefferson Coronel. É jornalismo. De volta meio-dia com Jefferson Coronel na onda digital 92.3 FM aqui no Amazonas, 104.7 no estado do Pará, com a presença aqui do senador Plínio Valério, com a presença também do nosso querido analista, comentarista, professor Elson Ribeiro. Elson, mais alguma coisa para colocar em relação a essa polêmica do senador Plínio, essa polêmica do... Eu vou pedir amanhã, eu estou tentando aqui, obviamente, ver se eu consigo contar, estava ligando agora aqui, a imagem estava mostrando, com o Arthur, ver se a gente consegue colocar ele na linha, já mandei pedido, ele não responde, e pelo que eu sei ele está lá em São Paulo, e vamos tentar ouvir também o senador amazonino, governador amazonino. Eu teria perguntas para o Plínio que durariam 1 hora, deixa eu finalizar. Temos mais tempo ainda, bastante. Daqui a pouco a gente vai ter o secretário de Meio Ambiente do Estado, falando sobre a Minicop, que começa a semana que vem aqui em Manaus, que é um evento que vai reunir governadores de 38 estados de países diferentes, né, ligados a essa questão do meio ambiente, 300 autoridades consideradas aí questões do meio ambiente. Aliás, eu queria aproveitar esse assunto. Não, vamos lá, vamos esgotar isso aqui. No final eu volto para falar de Minicop com o senador Plínio, que é muito ligado. Ótimo, então, o senador Plínio já colocou aqui que homem de partido, não votou no Dória, mas seria o seu candidato caso ele seja de fato candidato do PSDB. Pelo que a gente está vendo, a gente não tem bola de cristal, mas parece que não decola essa candidatura. Num possível segundo turno, quais seriam as simpatias de Plínio? Apoiaria Jair Bolsonaro? Apoiaria Lula? Que a princípio, vamos tratar de coisas certas, Eduardo Leite. Sim, hoje, vamos pegar as pesquisas atuais. Sim. Eu diria o seguinte, na boa, tá? Ex-presidente Lula da Silva disputou 5 eleições. Vamos ser práticos. Sim. Nas 5 eleições que ele disputou, ele foi primeiro ou segundo. Eu topo vir aqui no dia 2 à noite, dia 3 de manhã. Eu custo a crer que, pelo que a gente tem hoje, que ele não estará no segundo turno. Não, por conta desse background. 5 eleições, primeiro ou segundo, não vamos aqui, muito a gente não está aqui de mimimi, né? Muito difícil. E aí, como é que seria, caso Dória não decole, que parece que está difícil, esse combustível está muito alto para o avião dele, como é que seria, Plínio, no segundo turno? Na eleição passada, eu tive apoio de 2 grupos do Bolsonaro e firmei compromisso com ele de subir em Palanque no segundo turno e subir Palanque no segundo turno. Tive a felicidade de ter mais votos do que o presidente Bolsonaro no primeiro turno. Sim. E pude ajudá-los. Eu tenho muitos Quantos eleitores. votos? 700 mil votos, não foi isso? 835 mil. 835, olha só. Estou mentindo, na realidade são 834.900 e pouco. Mais de 800 mil votos. Então eu devo isso que o Arthur está enfrentando agora, sem mandato, né? Aquela coisa do Arthur não tem mandato, o Plínio tem um mandato. É a história contra o mandato de alguém que ele não está me afrontando, está afrontando os meus eleitores que exigem de mim uma posição. Mas eu coloquei um questionamento. Tá bom, vamos lá. Então, eu tenho muitos amigos bolsonaristas, muitos eleitores bolsonaristas. Você está colocando Lula e Bolsonaro, Bolsonaro qualquer um? Não. Lula e Bolsonaro. Eu repetiria, é mais provável. O Bolsonaro, a política do Bolsonaro para a Amazônia vem tudo a calhar com o que a gente quer. O discurso dele, a oratória dele, a forma como ele se comunica é que é errada. Mas a história dele querer o que a gente quer é porque, tirando aqueles arroubos que ele diz, a gente consegue ver que para a Amazônia ele tem sido bom. Eu sei que contrasta com o que vocês estão pensando, mas não contrasta comigo, não. Então, eu não teria nenhuma dificuldade, não, em escolher. Passando em o Dória no segundo turno e não teria dificuldade, não. Eu acho que eu repetiria sim. Em nome dos Plínio seria a favor da mineração em terra indígena, por exemplo? Nós não precisamos minerar em terra indígena. A gente só precisa minerar onde pode, que é ao lado de terra indígenas e perto de terra indígena. Então o pessoal confunde muito terra indígena com qualquer terra perto de áreas indígenas. Por exemplo, você sabe que potássio não está em terra indígena. Zero. Então, mas trata-se como se estivesse em terra indígena e não está. Então, a princípio, a gente nem precisa minerar em terra indígena, minerar ao lado, mas sou a favor de que os índios decidam se querem cooperativas dele, que eles sejam sócios, que ele participe. Defendo. Liberação de garimpo? Quando a gente fala liberação, é muito forte, né, Elson? Sim. Liberação. Eu acho que tem que ter muito critério, muitas restrições, e acabar com essa hipocrisia de que não pode nada. Onde não pode nada, pode tudo.
olha, aqui na minha casa não pode nada. Aí minhas filhas vão fazer tudo o que quiserem. Então a gente tem que ver, liberar garimpo, eu acho que as cooperativas de índios com empresa cooperativada, eu acho que isso é possível sim, mas vamos primeiro fazer ao lado, por exemplo, potássio do Brasil, né? Potássio do Amazonas. Potássio, né? Do Brasil. Vamos logo fazer o potássio, cara, aqui em Altaz, que não está em terra indígena, está ao lado. Então eu não teria... Isso leva tempo, né? Leva tempo, o problema de energia e tudo, né? Não, mas já está bem avançado. Desde 2009. Mas já está avançado, já está avançado. Discutiu aqui. E não fica em terras indígenas, fica ao lado. Então eu não teria dificuldade nenhuma em apoiar o Bolsonaro, não teria. Ali só para não fugir desse assunto aqui, ali na área onde a Potássio pretende instalar o projeto para retirar o potássio, né, lá de Altazes, eles compraram um terreno e depois que eles compraram, que eles já tinham inclusive uma licença prévia, botaram índios lá dentro, delimitaram, não homologaram uma terra indígena em 25% da terra que a Potássio tinha previsto para fazer a exploração. Aí o que a Potássio fez? Ela sequer recorreu à justiça, ela doou e caiu fora, para não ficar dentro de terra indígena, nem terra delimitada, que delimitada não é homologada. Deixa eu botar mais uma pergunta para ele. Claro. Vamos lá. Agora há pouco teve o decreto que deu esse desconto de 25% de IPI para todos os produtos, né? Algumas autoridades, eu vi 2 pessoas aqui no Amazonas defender apenas esse desconto. Eu vi 3. Tá. Quais foram as 2? Oi? Quais foram? O Coronel Menezes apoiou e eu vi um artigo do Cortez no Jornal do Comércio, apoiado pelo Périco, a princípio. Você não viu uma declaração do ex-candidato ao Senado e possível candidato ao Senado agora, o Praciano, não? Não. O Praciano diz que esse decreto do IPI do Bolsonaro não tem esse negócio de acabar com a Zona. Nós temos gravado aí. Sim. Não tem esse negócio de acabar com a Zona Franca, não. Ele explica que daria uma diferença de 3 a 4% no preço dos produtos, que não houve uma grita. Estou falando que o Praciano disse, não é eu que estou dizendo. A gente viu Antônio Silva acompanhar governador, teve carta de prefeito, muita gente assinando e tal. Qual foi a tua participação nesse bate-papo? Que pergunta legal, Elcio e Gerson, que dá a oportunidade de a gente falar como desenrolou. O problema da Zona Franca, ela está sempre no fio da navalha, e a gente tem que criar vergonha na cara e criar matrizes para incorporar e fortalecer. E não foi feito historicamente. A reforma tributária vai de novo, vai ser de novo. Nós estamos de olho. Então sempre vai estar, porque nós não temos vergonha na cara, né? Eu digo, os governantes não criaram alternativas, né? O tambaqui hoje é de Rondônia, de Roraima, o cheiro verde é do Ceará, então a gente tem que criar vergonha na cara. Turismo, pesca tomate esportiva, é da Bahia. Tudo, a gente tem 1000 alternativas, uma delas inclusive recursos minerais. O que aconteceu? Isso é bom, você perguntar, viu, Jefferson? O que aconteceu? 25%, o mundo vai acabar, o mundo vai abaixo, o mundo não vai acabar, mas prejudica, porque causa uma insegurança jurídica, impede novos investimentos e freia investimentos atuais. O que foi feito? Davi Almeida, prefeito, procurou, reuniu a bancada, chamou para ele. O Wilson, o governador, como sempre faz, esnoba a bancada, não está nem aí para a bancada, vai a Brasília com sua comitiva para resolver. O que Eduardo Braga, Omar e eu fizemos com aval dos 8 senadores, dos 8 deputados federais? Um ato, decreto legislativo. O que o decreto legislativo dizia? Botava abaixo, anulava o decreto do presidente, porque nós temos esse poder. Tá. Vamos lá, aí o Eduardo... posso ser o porta-voz? Pode. Tem o teu aval? Tem. Aí o Eduardo foi com o Rodrigo Pacheco, que na mesma hora nos ajudou. Chamou o Guedes e disse, tenho esse ato aqui, eu vou colocar em votação. Eu tenho também aqui a reforma tributária, eu tenho aqui o PL dos combustíveis. Mas um decreto, eles iam colocar em votação decreto legislativo. Imposto? Não, não, anula o ato do presidente. O decreto o ato era reduzir imposto. Mas a gente tem esse poder. Você está lá no centro do furacão. Eu só queria... Desculpa. Porque você perguntou qual foi a minha participação. Eu queria mostrar. Então, aí, o Eduardo foi ao Arthur Lira disse, não, eu não coloco não, vamos procurar o Guedes, porque eu também, mas o Rodrigues colocava. Aí o Guedes mandou assessoria lá no Senado, foi discutido e a gente chegou a um termo comum, que foi exatamente tirar a Zona Franca disso. Agora, o que foi bom para a gente? Eu estive na manhã com a ministra Flávia Arruda, fui conversar com ela sobre isso e sobre outros assuntos, já estava decidido. Quando eu vou descendo do Palácio, no elevador, dou de cara com o Wilson e o Antônio Silva.
falei, Wilson, está resolvida aquela questão. Vocês vão ouvir do presidente que está resolvido. O Antônio Silva, vocês vão resolver, Antônio, que está resolvido. Vão ouvir isso. E já estava resolvido. O mal todo mundo quer ser pai da criança, sim, cara. Isso é feio, isso é ridículo, isso é horrível. Se você tivesse, vamos lá, o prefeito junto, o governador junto e nós, sem nenhuma vaidade, porque o que resolve em Brasília não é quem é bonito, quem é feio, não é técnico, não é governador. Quem resolve é quem tem voto. E quem tem voto são os 3 senadores. Que tem os 8 lá, mas que sozinhos não podem fazer, se juntaram a nós. Então, nós colocamos nossos votos, nosso poder, através do Rodrigo Pacheco, que foi um puta cara com a gente, e pusemos nossa vontade. Então, foi resolvido politicamente. Agora, nós somos salvadores? Claro que não tem salvador, a gente está cumprindo nossa obrigação. Então, essa foi bom você ter colocado, porque quem resolveu mesmo foi a bancada federal. Olha só, vai lá, Jefferson, tá me olhando de cara feia, vai. Não, eu estava só pensando aqui, não, de cara feia. Não, eu queria ouvir seu raciocínio, ele passar a palavra. Meu raciocínio é o seguinte, eu acho que a movimentação política, ela muitas vezes não aparece para os holofotes, mas ela existe. Né? E é necessária. É necessária. A questão do PL dos combustíveis, eu acho que foi uma marcha de manobra fantástica que vocês atuaram. Sim. Agora, com toda honestidade, Plínio, vamos lá. Será que um decreto legislativo, que o Marcelo Ramos também encampou, vocês... Será que teria chance de passar? Não. É só um instrumento de pressão, né? Mas chance de passar, você não viria essa chance? Não, eu acho que também não. Mas aí, mas nós damos o mote para que Jefferson? Isso, mas nós damos o mote para que o Rodrigo possa ficar ao nosso lado e diga, olha, eu tenho isso aqui. Tá, tudo bem. Né? Então foi colocado todos os que a gente dispunha dos argumentos políticos. E diga-se de passagem, o Eduardo Braga atuou muitíssimo bem, o Omates atuou muitíssimo bem, e eu também, porque avalizei, fiquei dizendo, vamos lá, vamos sair, e sempre se informando. E deixando o Eduardo à vontade, sempre com a gente avalizando. Então, mas a vitória foi do Eduardo, do Omar e do Plínio? Claro que não, cara. A vitória do Amazonas, mas é uma vitória que não vai adiantar nada. Amanhã já é outra questão. Isso nos traz uma lição, Gerson. Acabar com vaidade, cara. Não precisa ter vaidade para isso. Todo mundo quer ser o pai da criança. Todo mundo quer ser pai da criança para salvar. E não existe isso. É nossa obrigação de fazer isso. Então, isso foi bom porque a gente coloca. O Wilson teve participação importante? Teve. Foi lá com a sua comitiva, com o Coronel Menezes, com o Antônio Silva, com o Périco, foram lá e fizeram. Mas eu estou lhe afirmando que na subida deles, na minha descida do palácio, eu disse, olha, está resolvida a questão, porque estava resolvida a questão. Por que nós sabíamos? Porque o pessoal do Paulo Guedes tinha discutido com a gente lá no gabinete do Eduardo. Meio-dia. Com Jefferson Coronel. É jornalismo.